Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Eu resolvi trazer hoje uma reflexão que pode ser muito importante para você conseguir entender um pouco do porquê o nosso mundo é tão caótico, o porquê às vezes as pessoas ou até nós mesmos parecemos tão perturbados, parecemos tão doidos. Parece que o tempo todo a gente está querendo brigar, está querendo discutir, está querendo guerrear com as outras pessoas. E essa percepção também vai ajudar você a entender o porquê que o autoconhecimento é tão importante na nossa vida. Primeiro eu quero começar falando aqui que essa não é uma percepção minha, nem uma ideia minha. Essa ideia é do Arli Cravo, onde ele fala sobre isso nos vídeos dele. Para quem tem interesse, eu convido a você procurar no YouTube aqui o canal do Arli Cravo. Ele é um coach relacional, ele tem ideias, ele tem valores muito bonitos, ele tem uma forma de expressão muito clara do entendimento do corpo, do coração, da mente humana e das relações. Então, para quem gosta de autoconhecimento, eu aconselho a vocês começarem a assistir os vídeos dele. Mas, enfim, essa ideia a qual é dele e eu vim falar hoje é o estado de praga biológica. Sempre que na natureza alguma espécie ela cresce de uma forma desordenada, desorganizada, ou seja, fora do orgânico, fora da sua saúde, fora da sua natureza, né? A própria natureza ela vai criar um impulso nessa espécie de praga. Ela vai fazer com que essa espécie se comporte como uma praga, ou seja, ela vai trazer um impulso para essa espécie de autodestruição, ou seja, de destruir a si mesmo, destruição do semelhante, ou seja, da espécie ali a qual ela está inserida, e do meio ambiente. Então, quando uma espécie na natureza ela cresce de uma forma desorganizada, a natureza cria um impulso nessa espécie para que ela destrua a si mesma, o seu semelhante e o meio ambiente. E se você fizer um paralelo de uma espécie, por exemplo, animal não racional, né, uma espécie de um animal silvestre, por exemplo, e fazer em paralelo uma observação dos seres humanos, você vai perceber o quê? Que os seres humanos eles também se comportam como uma praga. Como a gente cresceu de uma forma muito desordenada e muito desorganizada, como se a gente se distanciou muito da nossa natureza, muito do nosso ser, em algum momento ali a gente se perdeu no meio do caminho, e isso foi necessário até então, mas a gente se perdeu no meio do caminho. Dentro de nós, segundo Arli Cravo, segundo os pensamentos, o raciocínio que ele traz, é que dentro de nós existe um impulso. Esse impulso ele é de autodestruição, ou seja, da gente querer destruir nós mesmos, é de destruição do semelhante, ou seja, a gente vai ter o impulso de querer destruir, atacar as pessoas à nossa volta, nossos familiares, nossos conhecidos e até mesmo nossos desconhecidos, e a gente vai ter um impulso de destruir o meio ambiente. Se a gente observa um pouco mais como os seres humanos se comportam, sem excluir a gente, né, porque a gente gosta de sempre observar excluindo nós mesmos, mas se a gente incluir a gente nesse grupo e observar nesse panorama como que os seres humanos se comportam, eles acabam se comportando como uma espécie em estado de praga. Então, esse impulso que todos nós sentimos, a gente sente por causa desse estado de praga biológica, por causa que a gente está fora da nossa verdadeira natureza, que a gente saiu ali do eixo em algum momento e foi necessário a gente sair desse eixo para que a gente possa aprender, mas a gente saiu ali em algum momento do nosso eixo, então não voltou mais. Por isso que a gente vê no mundo afora
um grande impulso de autodestruição, um grande impulso de destruição do semelhante e principalmente do próprio ambiente. Embora seja o local onde a gente nasce, o que a gente mais gosta de destruir é o meio ambiente. Para quem quer saber um pouco mais sobre o estado de praga biológica de uma forma mais detalhada, eu aconselho a vocês pesquisarem aqui na lupa, no bar de pesquisa, vocês pesquisarem praga biológica arlicravo. Aí vocês conseguem assistir ao vídeo dele sobre praga biológica, onde ele explica como ele criou essa ideia, essa reflexão, como foi muito interessante. Ele chegou a indagar alguns biólogos, é muito interessante, eu aconselho vocês a verem o vídeo dele. Mas, fazendo um paralelo com a parte espiritual, a gente sabe que a gente está num mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração. E se a gente parar para pensar nas nomenclaturas desses mundos, para a gente poder chegar num planeta regenerado ou em regeneração, para um planeta, para algo poder ser regenerado, significa que ele estava ruim, que ele estava machucado, que tinha alguma ferida, que ele estava desorganizado. Então, dessa mesma forma, gente, a gente não pode imaginar que o mundo de provas e expiações, provas e resgates, vai ser um mundo perfeito, vai ser um mundo cor-de-rosa, né, que vai estar tudo maravilhoso. Não, porque se o mundo depois ele se regenera, porque houve alguma destruição, houve alguma dor, houve ali algum machucado, ou algo que está fora do lugar, e que aí vai se reajustando, vai se curando. Então nós vivemos num mundo de provas e resgates, provas e expiações, ou seja, nós temos provas e temos resgates. Tudo aquilo que a gente faz, a gente vai acumulando experiências e aprendizados. Como a gente tem esse impulso de autodestruição e destruição do semelhante do meio ambiente por estarmos longe da nossa verdadeira natureza, nós colecionamos situações onde a gente tem que ficar resgatando. E esse resgate, gente, nem sempre ele vai ser na mesma moeda, né? Às vezes você vai, sei lá, dar um tiro em alguém, você vai receber o mesmo tiro em um certo órgão. Nem sempre vai ser dessa determinada maneira, né? Em algumas situações vai trocar a semântica, ou você vai conseguir resgatar essa situação não pelo erro, não pela culpa, não pelo pesado, né, do grave, mas talvez por uma ajuda social, ou por ajudar uma pessoa, ou por salvar uma vida. Nem sempre as coisas são 8 ou 80, às vezes, dependendo da situação, o resgate vai ser diferente. E aí, depois que nós resgatamos, que a gente faz uma bobagem ali e a gente resgata essa situação, ou seja, a gente cura essa situação, a gente harmoniza a relação que foi danificada, a pessoa, a relação ali com aquela pessoa que a gente tratou mal, que a gente fez mal, a gente resgata aquela relação, a gente resgata alguma situação. Depois que a gente aprende pelo resgate, a gente precisa criar convicção dessa situação, desse aprendizado. E aí vem as provas, que nada mais, nada menos, é simplesmente você criar uma convicção, criar uma força interior sobre aquele aprendizado. Então você teve um resgate dizendo que, por exemplo, que roubar era errado, você aprendeu, mas que para que você consiga criar convicção dentro de você, que você não vai mais cair no mesmo erro, você se põe em uma prova para que você possa ser tentado, por exemplo, a roubar e diga não. Então a gente vive num mundo onde, pela nossa inconsciência, a gente coleciona resgates e provas. Quando o mundo ele vai evoluindo e nós vamos evoluindo junto com eles, a gente vai se regenerando, ou seja, a gente vai voltando para o eixo, a gente vai se curando e a gente vai saindo desse estado até então de praga biológica e vai entrando no estado saudável. Como muito bem fala Arlicravo nos seus vídeos, saiu do estado de amorosidade é doença. Então, o nosso verdadeiro estado de saúde, ele é o amor, ele é a paz de espírito. E aí a gente percebe o quê? O porquê que tá essa zona toda no planeta e por que a gente tem que vir para esse planeta assim do jeito que ele tá. Primeiro porque a gente também é assim, então a gente também tá no estado de praga, a gente também tá querendo se destruir o semelhante, destruir o meio ambiente, porque existe essa similaridade dentro da gente, esse impulso dentro da gente, por isso que a gente tá aqui, primeiro ponto. Mas segundo, porque através disso a gente vai aprendendo a voltar à nossa verdadeira natureza.
Então, gente, quando a gente está fora da nossa saúde, quando a gente está agindo através do estado de praga, que a gente está sendo violento, bélico, que a gente está sendo vaidoso, está querendo pôr nossas necessidades em detrimento dos outros, a gente está agindo pelo nosso ego. A gente está agindo pelo nosso falso eu. Por esse nosso estado, essa identidade que a gente foi criando de acordo com as outras pessoas. Então, quando a gente nasce, a gente vai recebendo essa doença relacional, essa doença comportamental, esse modo bélico de viver, a gente vai recebendo das outras pessoas que também estão em estado de praga, que também estão meio desajustadas. E aí a gente vai crescendo assim meio desajustado. A gente pega a nossa identidade, o nosso ego, o nosso nome, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, aquilo que a gente só é como personagem, aquilo que a gente só é como carne, por exemplo, como personalidade, e a gente põe na frente do que realmente somos nós, do nosso espírito, da nossa alma, do nosso ser, do nosso coração. E aí, como a gente põe isso na frente, a gente vive um desajuste enorme. Por quê? Porque o ego ele é um bom executor. Se ele estiver bem guiado pelo ser, o ego ele é um ótimo executor. Ele que vai botar a mão na massa e vai criar a obra, e vai manifestar algo. É o ego que nos dá a possibilidade da gente ter personalidade, da gente ter identidade, da gente ter um nome, da gente ter gostos, da gente se focar em uma determinada missão. Então, por exemplo, a gente tem um projeto que a gente quer fazer aqui nessa vida, a gente tem um ego respectivo sobre aquilo, que vai nos possibilitar que a gente consiga realizar aquela missão. E, então ele não é ruim, só que ele é um ótimo executor. Se você põe um ego para criar, para você planejar e executar, não dá muito certo, porque ele é um bom executor, não um bom planejador. Um bom planejador é o nosso ser, é a nossa essência, é a nossa sabedoria interna, é o nosso eu superior, por exemplo. Então, a gente tem que lembrar de pôr o nosso ser na frente do nosso ego. A gente vai usar o nosso ego? Vai sim. A gente vai criar projetos, a gente vai usar a nossa individualidade, a gente vai aprender através dela, inclusive. E é por isso que a gente tem essa individualidade tão forte, essa identidade tão forte com esse personagem. Por quê? Porque é através disso, dessa experiência ser tão real, ser tão material, é que a gente vai aprender de fato as consequências daquilo que a gente faz, a gente vai aprender como que a gente influencia o outro, como é importante entrar no estado amoroso, entrar no estado de saúde, ter uma postura de mansa perante a vida, cultivar a paciência. Se a gente achasse que aquilo não é real, não ia ter como a gente cultivar a paciência, a resiliência, porque a gente ia saber que é tudo uma fachada, que aqui não é nossa única vida. Então a gente precisa dessa materialização, desse senso de realidade, para quê? Para que a gente consiga aprender aquilo que a gente está precisando realmente aprender. Só que aí o que acontece é que a gente põe nosso ego na frente do ser. A gente não sabe nada sobre ser, a gente nunca olhou para dentro, a gente não ouve o nosso coração, a gente não tem nenhuma conexão espiritual com aquilo que tem dentro da gente. Então, a gente só vai escutar o nosso ego. E aí a gente vai pôr os nossos desejos do ego na frente das necessidades da nossa própria alma. E aí a gente vai agir prejudicando um, prejudicando o outro. A gente vai agir pelos impulsos, agir pelos desejos, pelos medos. E aí vai ficar essa meleca que está na nossa vida, que está no coletivo, que são pessoas que estão desconectadas de si próprias. E quando eu falo isso, eu estou me incluindo, eu estou incluindo todo mundo, porque todos nós temos momentos de desajuste. Então, qual que é o treino no mundo tão caótico ao qual a gente vive? O treino é que a gente consiga, ao perceber o que não é a gente, ao perceber o que é o estado de doença, a gente consiga pular para o estado de saúde. Então, nessa jogada de praga biológica, o certo não é a gente exterminar o outro, a gente brigar com o outro, a gente deixar só uma população que está saudável. Não, é a gente cultivar dentro da gente, a gente se curar, se regenerar. É a gente conseguir entrar no estado de saúde. Por quê? Porque esse impulso que a natureza ela traz para a espécie, numa espécie que ela não tem reflexão, ela não tem raciocínio, às vezes
ela vai agir por impulso assim mesmo, de uma forma inconsciente. Mas nós que somos seres humanos, nós somos dotados de um raciocínio, de uma adaptação, nós somos dotados de uma reflexão, de valores espirituais. Então, nós temos uma inteligênciazinha a mais, que a gente ainda não sabe que os animais têm até então, mas a gente tem uma inteligênciazinha a mais. E aí a gente consegue adaptar isso. A gente não precisa machucar um ao outro, agredir um ao outro, viver em estado de violência. A gente pode nos ajustar para o estado de amor, para o estado do nosso verdadeiro ser. A gente não precisa ficar vivendo através do nosso próprio ego, através da vaidade, da agressividade, do medo, da reatividade. A gente pode escolher, através de viver num mundo tão caótico, a cada vez mais se conectar com a nossa essência, com aquilo que a gente verdadeiramente é, se autoconhecer de verdade, e aí a gente consegue entrar no estado de saúde. Mas para isso, a gente só consegue fazer isso vivendo no mundo onde a gente vive. Ou seja, a gente nunca vai ser perfeito se a gente não viver um mundo como esse, com as dores que aqui existem, com os percalços que aqui existem, sem cultivar, sem querer ficar romantizando dor ou romantizando sofrimento, gente. Não é essa a questão. Mas a gente tem que entender que o caos, ele só tem o poder que a gente dá para ele. Então, se no meio do caos eu consigo treinar, olhar para a luz, eu consigo meditar, me autoconhecer, me conectar com a minha paz interior, com a minha mansidão, com o meu centro, aquilo de fora já não me afeta tanto. Eu já não sou pego pela sua loucura social, pela sua loucura mundial e sou levado como um robozinho, de forma automática. Eu vou aprendendo a entrar no estado de saúde. E aí eu vou aprendendo a ser como um lótus no meio da lama. Eu vou aprendendo através do caos, do furacão, eu vou aprendendo a entrar no meu próprio eixo. Essa é a verdadeira resiliência, essa é a verdadeira sabedoria. Então a gente vive no mundo que a gente vive de uma forma tão real e materialista, para que a gente possa aprender através do contraste, do oposto, daquilo que a gente não é, do nosso ego, o que realmente somos nós. Então a gente vive essa vida de forma automática, achando que a gente é o ego, achando que o que importa é brigar, é massacrar o outro, é ser vitorioso, é competir, até o momento que a gente sofre tanto que a gente chega e fala assim, não quero mais, isso não é bom, isso não é saudável. E aí a gente vira pro lado da amorosidade, a gente começa a ganhar consciência, começa a querer se autoconhecer. Então a gente vai entendendo através disso, gente, que no aparente caos, é aí que a gente vai começando a criar essa sabedoria, é aí que a gente vai aprendendo. Então, para que a gente possa sair de um mundo de provas e resgates, provas e expiações, a gente precisa se regenerar internamente. E aí, se regenerando internamente, entrando dentro do nosso próprio eixo, meditando, se autoconhecendo, a gente vai entrando na nossa luz, em contato com a nossa luz, com o nosso ser, com a nossa essência. E aí, com esse contato, a gente vai se tornando cada vez mais amoroso com o próximo, conosco e com o meio ambiente. Então, vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje. Eu peço, por favor, que vocês possam deixar o seu like e não se esquecer, por favor, de se inscrever, porque assim vocês não perdem nenhum conteúdo meu e vocês ajudam o canal a crescer. E esse conteúdo que eu crio junto com a ajuda de vocês, ele possa crescer e ser entregue a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos. Eu agradeço cada um que fica comigo até o final.